Pastor Joá, tenha a oportunidade, fique à vontade para trazer a mensagem aos nossos corações. Muito obrigado, pastor missionário Júlio da Silva. Quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele me brinda de poder estar aqui, como você disse, pela tecnologia. Estamos unidos, né? Estados Unidos, Brasil, África e todas as nações da Terra. Quero agradecer novamente e expressar a profunda alegria do meu coração, e nós vamos trazer a palavra de Deus, uma reflexão bíblica. A reflexão é diferente de repetição. Em muitos lugares do mundo, e por que não dizer aqui no Brasil, o ensino superior se faz repetição, é o estilo, é o método papagaio. Arroz, feijão, feijão, arroz. A reflexão é diferente. Reflexão nos obriga a estudar. A reflexão nos obriga a ponderar, e é exatamente o que nós iremos fazer neste momento. Queria pedir ao senhor, missionário Júlio, o senhor como professor, como teólogo também da palavra de Deus, que eu vou estar trazendo essa reflexão bíblica e respondendo algumas perguntas que as pessoas fazem dentro da pauta do nosso culto de hoje, o tema que é o destino da espécie humana, da raça humana. E gostaria já de falar com o senhor, enquanto eu estiver fazendo um comentário. Se porventura, nas suas pontuações, o senhor achar que a gente deve voltar à pergunta, aí, por favor, o senhor levanta a mão e levanta o dedo, eu já sei que o senhor vai fazer uma pergunta. E com certeza, estamos à vontade. Outra coisa também, pastor Júlio, é que as respostas bíblicas, os comentários bíblicos, não serão muito longos, porque nós queremos dar a oportunidade, né, aos ouvintes, pessoal que está ligado conosco, de fazer perguntas. Então, assim, com certeza. A gente vai poder esclarecer muitas dúvidas, né? Por exemplo, a pessoa pergunta, pastor Joá Caetano, nós vamos nos conhecer uns aos outros do outro lado da sepultura? Então, a gente vai procurar responder essas perguntas. Mas eu quero eu aprendi com o seu pai. Seu pai, ele me ensinou muitas coisas, ele é um grande missionário estadista, né? E ele nos ensinou uma ocasião, quando ele ministrava, dizendo assim: toda vez que você for falar das coisas de Deus, leia a palavra de Deus antes. Porque é a palavra de Deus quem garante a autoridade na nossa reflexão, na nossa pregação, no nosso ensino. Então eu quero ler no livro de Hebreus, que o senhor já leu também, né? O Espírito Santo mandou ler no livro de Hebreus, o capítulo de número 9, o versículo 27, que diz assim: e como aos homens... Quando a gente ler o vocábulo homem aqui não tem diferença de gênero, né? É homem e mulher, né? É masculino e feminino. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Morrer. A vida é uma jornada. A vida não é um fim em si mesmo. A vida, ela tem nascimento, tem vida e tem morte, é a jornada da vida. Agora, quando a pessoa morre, a Bíblia diz que está ordenado a todos os homens, homem e mulher, né, morrerem uma única vez, né, vindo depois disso o juízo. Então a morte, né, todo mundo sabe, os americanos dizem que a palavra morte é death, né? Death, morte. Mas os americanos amenizaram, eles suavizaram essa expressão, eles mudaram para pass away. É muito importante isso, porque a morte não é simplesmente morreu, acabou. Morreu, morte e aniquilação. Não, morte não aniquila. A morte destrói, também a morte não destrói. A morte é uma passagem, pass away. É uma passagem da vida biológica para a vida eterna. Então é muito importante nós compreendermos isso. A morte não aniquila a vida. A morte não é a cessação da vida. A vida continua, só que agora nos umbrais da eternidade. A eternidade. Então, dentro do tema que o senhor escolheu, qual é o destino da raça humana? Existe uma eternidade. Existe uma eternidade para todo ser humano.
Não importa a cor da pele, não importa a condição social, nós passamos desta vida através desta coisa chamada morte, que é uma passagem para a vida eterna. E existe uma pergunta que as pessoas me fazem nas ministrações pelo mundo inteiro que nós temos: qual é a diferença entre imortalidade e eternidade? Imortalidade e eternidade. É muito importante a gente responder isso. A Bíblia declara, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que Jesus Cristo nos trouxe a imortalidade pelo Evangelho. Então, imortalidade é uma coisa que começa e não tem fim. Eternidade não tem começo e nem fim. Então, só Deus é eterno. Nós somos imortais. Nós somos imortais. E é exatamente quando Deus fez o homem perfeito. Deus impartiu, empoderou o homem com a sua glória, com parte da sua natureza, para o homem ser imortal. Mas o homem pecou, e pelo pecado veio a morte. Então, a morte é que nos transporta para outra vida. Repetindo, imortalidade tem começo. Os anjos são imortais. Os anjos são imortais. Toda pessoa que aceita aquele que trouxe a imortalidade, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus, essa pessoa, ela teve começo e ela não terá fim. Será imortal. Eternidade, só Deus é eterno. Diz o Salmo, de eternidade, a eternidade, tu és um Deus. Agora, a eternidade é um fato inevitável. Toda a raça humana tem dois destinos da eternidade. Primeiro destino, o céu, que é um lugar específico. O céu não é uma coisa virtual. O céu não é uma questão de pensamento positivo, é um lugar real. É um lugar específico. Jesus falou várias vezes sobre o céu. O céu tem a figura de uma cidade. O céu tem a figura de um lar formoso. Então, o céu é na eternidade. É um lugar de abundância, de paz, de alegria e ausência de dor e sofrimento. No céu não tem caixão, no céu não tem dor, no céu não tem coisa podre. Agora, o outro lado da eternidade é o inferno. O inferno é o oposto do céu. O inferno é uma vida de sofrimento sem fim, enquanto o céu é uma vida eterna, de gozo, de alegria. O inferno, sofrimento sem fim, sem trégua. É um lugar de choro, é um lugar de ranger de dente e é um lugar de tormento. Então, todo homem, toda mulher, não importa a condição cultural que ela tenha, vai para um desses dois lugares. Qual será o destino da humanidade? O destino do ser humano, da raça humana? Céu ou inferno? Céu ou inferno? Agora, as pessoas me perguntam, pastor João Caetano, onde estão os mortos agora? Porque a gente vive e morre. E agora que nós estamos atravessando essa praga, essa pestilência que está registrada na verdade bíblica, né? O mundo inteiro, o planeta, está enfrentando uma pestilência, uma praga tremenda. Muita gente está morrendo, muita gente está passando para a eternidade. Aonde essas pessoas estão? Aonde eles estão agora? Dá para se comunicar com os mortos? Vou responder direto, não. Não há comunicação entre os vivos e os mortos. Onde estão os mortos? Então vamos classificar aqui, segundo a palavra de Deus nos mostra. Os santos, os justos, os redimidos, os salvos. Santos, justos, redimidos e salvos. Aonde eles estão? Estão no céu? Estão no seio de Abraão? Eles estão no paraíso? Estão na sepultura? Estão no terceiro céu? O apóstolo Paulo esteve no terceiro céu. Será que eles estão lá agora? Os santos estão nas nuvens? Estão no espaço, vagando por aí? Onde é que eles estão? O outro grupo, só tem dois grupos. O grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. O grupo dos justos e o grupo dos ímpios. Aonde estão os ímpios, os perdidos, os condenados? Eles estão no Sheol? Eles estão no Keber, que é a palavra grega para sepultura? Estão na sepultura? Estão no limbo? No inferno? No Tártaro? Na Geena? Estão no abismo? Estão no purgatório ou no Hades? Aonde é que eles estão? Vamos para a verdade bíblica.
A verdade bíblica declara que os justos, os santos, os redimidos estão no paraíso. No paraíso. O que é o paraíso? É um lugar de descanso. Eles estão descansando, né, das suas obras e dos seus trabalhos. Estão no paraíso. E os ímpios? Aonde estão os ímpios? Eles estão no Sheol ou no Hades, que é o lugar de espera. Sheol e Hades no original significa lugar de espera, lugar dos mortos ímpios, dos mortos perdidos, dos mortos injustos. Agora, tanto os justos como os ímpios, todos estão esperando um evento bíblico chamado a ressurreição. A ressurreição é uma doutrina bíblica e todos irão ressuscitar. Todos indistintamente. Ressurreição dos justos e ressurreição dos ímpios, dos injustos. Agora, é uma coisa interessante. Por exemplo, quando uma pessoa pratica um crime, em qualquer país do mundo, no Brasil, na África, nos Estados Unidos, ela pratica um crime, ela vai para a prisão. Ela vai para a prisão. E na prisão, ela está fazendo o quê? Está esperando. Esperando o quê? O dia do julgamento. Está esperando o dia que ela vai ser julgada. Então, os ímpios estão no Sheol, estão no Hades, no lugar de espera, esperando o dia do juízo, o dia do julgamento. Porque Deus não condena ninguém sem um juízo. A Bíblia fala sobre no livro do Apocalipse, que é o último livro, é o único livro profético do Novo Testamento, que haverá um dia de juízo. Deus já tem determinado, na agenda de Deus, já está marcado este dia de juízo. O Senhor Jesus, ele estará presente, os anjos estarão presentes neste juízo, e a igreja também. A igreja que é formada pelos justos, pelos salvos, pelos redimidos, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, nesse destino da raça humana, nesse destino da humanidade, como estão os mortos? Como que eles estão agora? Qual é o estado que eles estão? Eles estão dormindo? Eles estão inconscientes? O que a palavra de Deus fala? A verdade bíblica declara que os mortos estão ativos. Eles estão ativos agora, tanto os ímpios como os justos. No capítulo 16 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre dois tipos de pessoas, dois tipos de homens que representam os dois grupos que vão estar na eternidade. Jesus fala sobre o rico e Lázaro, aquele que tinha lepra no seu corpo. Algumas pessoas dizem, missionário João Caetano, isso aí foi uma parábola de Jesus, isso aí realmente não existiu. Não. Quando você estuda a Bíblia e você vê as parábolas, existe muita diferença sobre essa passagem bíblica que está inserida em Lucas capítulo 16, porque Jesus fala o nome do lugar. Jesus fala o nome de pessoas. Nas parábolas não existe isso. Todas as parábolas que o Senhor Jesus narra nos evangelhos, ele não cita nome específico de pessoas, mas no capítulo 16 de Lucas, Jesus está falando de um lugar real, de pessoas reais. E é muito interessante, pastor Júlio, que a vida que nós vivemos aqui é a oportunidade que nós temos de nos preparar para a eternidade. A preparação está do lado de cá. E a preparação tem que ser feita por cada pessoa individualmente. Eu, pastor Júlio, não posso me preparar para o senhor, nem o senhor para a sua esposa, nem o pai, nem um pastor da igreja se preparar para o membro da igreja ou vice-versa. A preparação é individual. E o rico, do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, ele não se preparou para a eternidade, se preparou para essa vida. Tem pessoas que dizem, não, a vida é só aqui. Acabou aqui, acabou tudo. Morreu, acabou. Não acabou, não. A morte é uma passagem. Temos uma eternidade. A vida aqui pode ser de 70, 80, 90 ou 100 anos, mas a eternidade não tem fim. Então, a oportunidade de se preparar é aqui e é agora. Começa agora. Então, o rico, ele disse, eu triunfei na vida. Eu ganhei muito dinheiro. Eu tenho em depósito, né, muitos bens. Então eu digo para a minha alma, come, bebe e folga. Ele se esqueceu de se preparar para a eternidade.
Jesus Cristo, então, ele declara que o rico estava em casa, né? Este é outro rico que Jesus se refere no capítulo 16 de Lucas, juntamente com Lázaro, Lázaro mendigo. Lázaro estava, eu acho que o rico nunca viu Lázaro, mas Lázaro, ainda que doente, ainda que leproso, se preparou para a vida eterna, para a eternidade. Então, a Bíblia declara que o rico morreu e também Lázaro morreu, e os dois foram para a eternidade, para lugares diferentes. E a Bíblia declara que na eternidade, ali eles estavam, os dois estavam na eternidade. E ali na eternidade, diz a palavra do Senhor que tanto o rico como Lázaro, eles podiam ver, ouvir e falar. E além do mais, eles reconheceram um ao outro. Então, na eternidade, nós vamos reconhecer um ao outro. Alguém pergunta, Joá, no céu, nós vamos reconhecer um ao outro? Sim, vamos reconhecer. Porque Jesus, primeira vez, ele veio como cordeiro, derramou seu sangue, morreu por nós, pelos nossos pecados, e ele foi para o céu. Mas ele vai voltar. Agora ele vai voltar como noivo, para buscar a noiva. E vai levar a noiva para o céu, o lugar de gozo onde estarão os salvos. E eu pergunto a você, você já esteve numa festa de casamento onde você não conhece ninguém? Não, não. A gente, quando está na festa de casamento, a gente conhece as pessoas. Então, o rico e Lázaro, ali Jesus diz que o rico viu Lázaro. O rico viu Lázaro, não aquele Lázaro leproso. E esta é uma outra verdade, pastor Júlio, que a gente tem. Quando você ressuscitar com um novo corpo, porque o corpo morre por um tempo, mas depois ele ressuscita. Quando você ressuscitar, se por exemplo, teve um salvo que tinha um problema na perna, tinha uma incapacitação num dos membros do corpo, ele não vai ressuscitar com essa incapacidade. Vai ser um corpo glorioso. Quando o rico viu Lázaro, eu acho que ele tomou um susto, porque não era aquele Lázaro cheio de chagas, o corpo de luz, um corpo poderoso, um corpo de glória. Que coisa extraordinária! E Lázaro viu o rico atormentado, viu o rico queimando, viu o rico ali desesperado. Então, como estão os mortos? Eles estão conscientes. Estão conscientes. Tanto o morto ímpio, como o santo que está morto. A palavra de Deus mostra várias passagens bíblicas sobre o estado de consciência na eternidade, tanto para a pessoa ímpia, como para a pessoa justa. Quando Jesus se transfigurou, né, diante dos seus apóstolos, 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, junto dele se transfiguraram também. Quem era? Moisés e Elias. Então, a Bíblia diz que Deus não é o Deus de morte, é o Deus de vivos. É o Deus de vivos. Então, a eternidade é uma vida também. É uma vida diferente da vida biológica, física, que nós temos durante a jornada terrena. E na questão de nos reconhecermos um ao outro, nós não vamos ter um corpo de carne e sangue, não. A Bíblia fala que será um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus. Será um corpo poderoso, um corpo de glória, um corpo de luz. Mas nós vamos ver uns aos outros e ter uma percepção espiritual. O nosso espírito vai conhecer aquele irmão, vai conhecer aquele filho de Deus, aquela filha de Deus, e desta forma nós poderemos os conhecer. Os mártires, do capítulo 6 de Apocalipse, declara que os mártires, eles estavam diante do Senhor, eles estavam clamando, até quando, ó Senhor, não vingarás o nosso sangue? Então, eles estavam em pleno estado consciente. Estavam em consciência. Paulo declarou assim, Paulo disse assim, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer em Cristo é muito melhor. Por quê? Porque ainda que nós estejamos aqui nesta vida terrena, na passagem da vida, um dia nós vamos morrer. Mas quando chegar no céu não vai haver mais morte. Lá não tem caixão, lá não tem velório, lá não tem peste. Júlio, vou fazer a pausa, 1 minuto. Se você tiver alguma pergunta, ou se alguém tiver alguma pergunta, por favor, nós estamos à disposição para poder continuar. Bem, pastor João, muito obrigado por essa introdução. O tema é tão rico de que nós diríamos de que isso aqui foi apenas um doce na boca,
Olha, eu sei que o pastor Joá já esteve fazendo missões na Índia, já esteve trabalhando com aquele povo daquela região, que são muito dados ao misticismo e tem uma filosofia oriental da reencarnação. Ou seja, aonde não apenas a pessoa morre e a pessoa vai para o mais além, mas dizem eles de que a pessoa então volta. E aí alguns deles tentam entrar em comunicação, e como o pastor já falou, mas gostaria de que o pastor pudesse explicar um pouquinho mais, porque Brasil também, por causa do espiritismo de Allan Kardec, por causa de todo o misticismo indígena, então tenta se comunicar. Vemos até na Bíblia Sagrada, pastor Joá, de que o rei Saul tentou comunicar, e nós que somos da palavra, nós entendemos, nós sabemos quais são os espíritos que trabalham por trás para tentar fazer comunicação. Mas a minha não seria pergunta, mas talvez uma chega para que o pastor pudesse falar um pouco mais, é no nosso contexto africano, porque em África temos muitas áreas, África do Sul principalmente, Angola, eu não sei, o pastor Pedro Pereira, que está na linha, poderia dar um pouquinho mais de sumo na questão de Angola, mas em África do Sul fala-se muito sobre os ancestrais, ou seja, existem até pastores de igrejas na África do Sul de que recebem o evangelho, mas misturam, fazem um sincretismo para ter as pessoas na igreja, aonde em algumas instâncias eles tentam comunicar com os ancestrais, porque dizem eles de que Deus está nos céus, mas quem está aqui na terra para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a ter sorte, são os ancestrais. E interessante que seja dizer isso agora, e é importante porque nos filmes e até nos desenhos animados, se o pastor lembra daquele Simba e do Rei Leão, onde todo esse contexto muito em figura animada, e parece até que é uma brincadeira, mas traz uma força espiritual por trás para ensinar as crianças, para ensinar a esta juventude de hoje que nós temos na igreja, de que você pode comunicar com os mortos, ou de que há uma habilidade, há uma porta para se falar com os que já morreram. Até na Europa e também aqui nos Estados Unidos, Canadá, temos alguns que são chamados de médios, ou aqueles que tentam comunicar com pessoas que já faleceram. Pastor, por favor, fala conosco agora, ensina a igreja. Será de que o cristão, então, deve ou não deve estar aberto às comunicações? Fala conosco, por favor. Pastor Júlio, eu vou diretamente na palavra de Deus, que é a verdade bíblica, incontestável. Capítulo 16 de Lucas, quando o rico disse: Pai Abraão, manda alguém na terra, manda um anjo na terra, avisar os meus parentes para não virem para cá. Ou manda que Lázaro ressuscite, para ir lá avisar os meus parentes, os meus amigos. Manda o anjo. Então, qual foi a resposta de Deus? Deus responde: é impossível alguém daqui descer lá. É impossível, a palavra de Deus ela é clara, é impossível os mortos voltarem. Os mortos voltarem para trazer mensagem. E aqui no Brasil, como você bem disse, aqui, por exemplo, no dia de finados, tem pessoas que vão ao cemitério para pedir ajuda aos que já morreram. Como você se referiu, o Zan Central morreu há 10, 20, 30 anos atrás. Isso não existe, isso é antibíblico. Nós tivemos um governador aqui no Brasil, de um estado, que a filha dele morreu num acidente durante um ano. Toda semana ele falava com ela. Falava com ela? Não era com ela, era com o demônio. E o senhor, como bom pesquisador bíblico, o senhor citou o caso de Saul, né? O rei Saul, que queria se comunicar com Samuel. E ele foi aonde? Foi num centro espírita, um terreiro de macumba, de saravá, de candomblé e umbanda. E quando ele chega ali, a feiticeira que ali estava, que é um instrumento do diabo, já sabia que ele ia chegar.
E ele vai, e ele fala para a feiticeira: eu preciso de Samuel, eu quero ver Samuel. Ela disse: espera aí do lado de fora. E ele esperou, e ela fez aquela magia negra, que não é de Deus. Magia negra é natureza das trevas e do pecado, onde não tem luz, é operação de demônios, espíritos imundos. Ela disse: eu vejo um vulto subir, eu vejo um vulto subir, né? Subir do abismo, subir das trevas, e ele tem uma capa, e é Samuel. Saul não viu, quem viu foi a feiticeira. Agora, será que a gente pode acreditar numa feiticeira? Uma feiticeira é filha do diabo. Ela mentiu, porque os demônios, e esse governador que nós tivemos aqui no Brasil, que ele dizia que via, que falava com a filha, não era com a filha, ele falava com demônios. Então os demônios, eles podem se personificar. E o diabo, diz Paulo, que até ele pode se transformar num anjo de luz. Os seus demônios não, mas o diabo, se Deus permitir também, porque é Deus quem controla todas as coisas. Deus tem o poder, né? Então, presta atenção, reencarnação. A pauta que o senhor falou, reencarnação. O que é reencarnar? A pessoa está num estágio, ela vai para a eternidade, e na eternidade talvez ela passe pelo purgatório, que é outra mentira, não tem provas bíblicas, científicas, nem históricas para purgatório. Então a pessoa se reencarna. Agora, pastor Júlio, eu acho que um dos argumentos que desaba com a reencarnação é o seguinte: qual é o princípio fundamental da reencarnação? A pessoa reencarna para melhorar. O mundo está melhorando ou está piorando? A sociedade está melhorando ou está piorando, Júlio? Você, como missionário... Cada dia pior. Então a reencarnação é mentira. É uma mentira. O mundo é para estar melhor. Os relacionamentos, não é verdade? Os governos... Então, não existe reencarnação. E eu me lembro quando o pastor J.P. Colenda, depois da Segunda Guerra Mundial, Deus o mandou para a Alemanha. E eu estive ali na Alemanha, em Frankfurt, no seminário dele, porque a Alemanha estava numa confusão tremenda. Morreram muita gente da Segunda Guerra Mundial, dos alemães, e agora eles queriam falar com os alemães, queriam falar com os mortos, queriam comunicar com os mortos. Então, não existe comunicação com os mortos. Eu li a palavra de Deus, Hebreus 9:27. Está ordenado aos homens, homem e mulher, morrerem uma só vez, uma única vez. Existe a segunda morte, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o que é a segunda morte. Então, a oportunidade de viver é agora. Depois, do outro lado, não adianta acender vela, não adianta colocar flor, não adianta dar dinheiro para a igreja A, a igreja B, sociedade, não adianta fazer promessa, fazer simpatia, não adianta carregar cruz, nada adianta. A oportunidade da pessoa se preparar para a eternidade é agora aqui. E eu vou enfatizar, os seus antepassados não se comunicam com você, são demônios. E você pode até ouvir a voz, porque os demônios imitam. Imita a voz do papai, imita a voz da mamãe, não é verdade? Exato. Por quê? Porque a obra mestra do diabo é enganar. Ele vai enganar. Ele procura enganar. Então, a oportunidade é aqui agora. Está ordenado aos homens morrer uma única vez e logo em seguida vem o juízo. Agora, uma coisa interessante, pastor Júlio, eu vou voltar para o senhor. Pastor João, talvez ao responder agora e ao continuar, porque há perguntas que estão chegando, e somente para resumir a pergunta, se os mortos não vêm para cá e nós não vamos para lá, a pergunta seria, e o que dizer das pessoas que dizem que foram arrebatadas para o céu, ou até livros de pessoas que dizem que desceram ao inferno, desceram e foram para lá, ou o que é que aconteceu com essas pessoas? É muito simples, a resposta é muito simples. Isso acontece? Isso acontece. Na Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo foi arrebatado. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Está escrito, está registrado na Bíblia. E ele diz que no céu ele viu coisas indizíveis, coisas inefáveis, né? No terceiro céu, né? Que não é o céu em si, o próprio céu, onde será a morada dos justos, dos santos. Ele viu coisas inefáveis, impossíveis de descrever, né? Então a palavra do Senhor nos fala, João também foi arrebatado.
um arrebatamento de sentidos. O arrebatamento de sentidos foi o arrebatamento de Pedro. Pedro também foi arrebatado. E João foi arrebatado em espírito. Então, isso existe. Existem testemunhos, existem homens e mulheres que foram arrebatados, mas isso não tem nada a ver com o sentido que eles morreram. Eles não morreram, foram arrebatados, mas a pessoa morrer e depois morta, aonde ela estiver mandando recado para cá, não, isso não existe. Isso não existe. Isso é doutrina diabólica. Isso é doutrina das trevas para trazer confusão. Eu pergunto a você, pastor Júlio, né? E eu já vou perguntando e respondendo. Qual foi a última coisa que Jesus fez antes de morrer? Jesus morreu? Morreu também. Mas Deus não morre, irmão João. Jesus era Deus, mas ele estava na condição humana. Ele se fez homem para salvar os homens. Então Jesus, como filho de Deus, se tornou filho do homem para fazer o filho do homem filho de Deus. Então ele morreu. Ele morreu, mas antes de morrer, a última coisa que Jesus fez antes de morrer foi o quê? Quando ali haviam 2 ladrões, e um ladrão disse: se você é o filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Aí o outro disse: cala a boca, eu e você estamos aqui porque nós semeamos coisa errada, estamos tendo uma colheita errada. Mas este aí... Este aí... Fala que é você! Nada, ele não fez nada errado, né? Então naquele momento ele olha para Jesus, Jesus ensanguentado, a coroa de espinho, o lado esquerdo aberto, os cravos nas mãos e nos pés. Ele disse: hoje tu estarás comigo no paraíso, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aí as pessoas perguntam: pastor João, quando Jesus fala hoje, ali no original, está escrito hoje, vírgula, hoje, né? Quer dizer, eu te digo hoje, mas não vai ser hoje, pode ser amanhã, mês que vem. Não, no original não está assim. No original está dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quantos dias Jesus ficou morto? Quantos dias ele ficou morto? 3 dias. Como é que ele disse? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando a pessoa morre, o espírito e a alma da natureza humana, no mesmo momento, vão para Deus. A alma não dorme, o corpo dorme. O corpo fica na sepultura. O corpo fica, mas a alma e o espírito vão para Deus. Então preste atenção. A Bíblia declara, Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então naquele momento o espírito e a alma de Jesus, o espírito e a alma do ladrão arrependido foram para Deus. O corpo ficou na sepultura. 3 dias depois, o espírito e a alma de Jesus voltam e entram no corpo. E agora o corpo de Jesus é um corpo diferente do que aquele corpo anterior à sua morte. Agora é um corpo glorificado. Era um corpo que não tinha limitações, atravessava paredes. Era um corpo glorioso, um corpo de luz. E é interessante, pastor Júlio, que este corpo que o Senhor Jesus Cristo recebeu depois que ressuscitou, ele comia e bebia. Os apóstolos disseram: com ele nós comemos e bebemos. E as pessoas perguntam: João Caetano, o corpo glorificado precisa de comida e bebida? Eu pergunto a você: anjo pode comer e beber? Está na Bíblia, sim. O corpo glorificado não precisa de comida nem de bebida, mas pode comer. Mas tem a condição de comer. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Então, concluindo este assunto, eu devolvo a você. Os mortos não se comunicam comigo. Reencarnação não existe. Arrebatamento existe. Tem provas na Bíblia. Paulo foi arrebatado, João foi arrebatado, Pedro foi arrebatado, um arrebatamento de sentidos, quando ele teve aí os instintos de comer e beber, né? Ele era uma preparação para o evangelho chegar para os gentios. E então esta é a verdade bíblica. Amém, pastor. Obrigado, porque essa pequena palavra que o pastor inseriu, o arrebatamento de sentidos, é que faz a grande diferença. Existe uma outra irmã que também está fazendo uma pergunta, mas um pouquinho mais diferente,
porque o pastor Pedro Pereira confirmou que em Angola é a mesma coisa do que estamos falando, ou seja, o mundo crê nos ancestrais e as pessoas, quando vêm à igreja, têm de serem agora doutrinadas, elas têm de ser agora ensinadas a verdade da palavra de Deus para não serem agora estarem em misturas, em sincretismo de crenças populares, de religiões populares e a palavra de Deus. Mas a nossa querida irmã, então, ela pergunta aqui, quando o crente, então, for para o céu, quando nós formos arrebatados no arrebatamento da igreja, então a Bíblia diz de que haverá julgamento. E a questão do julgamento aí é que ela quer saber. Então, nós entraremos direto na presença ou na eternidade, ou seremos julgados pelas nossas obras em outro lugar, para depois entrarmos no céu. Eu creio que ela quer saber agora é a sequência dos acontecimentos em função do que nós chamamos agora de paraíso ou o trono de Deus. Pastor Júlio, a verdade bíblica nos apresenta a cronologia dos eventos nesta vida e na próxima vida. Então, Jesus Cristo vem para arrebatar a igreja. Ele vem para arrebatar a igreja, juntamente com o arrebatamento, antes da igreja ser levantada, ser arrebatada, existe a ressurreição. A primeira ressurreição, chamada ressurreição dos mortos salvos. Só os salvos vão ressuscitar na primeira ressurreição. E como já dissemos, todos os crentes redimidos, salvos, justos, ressuscitarão com um novo corpo. Um corpo de glória, um corpo de poder, um corpo de luz, um corpo espiritual. Porque no céu, carne e sangue não vai herdar o céu. O corpo de carne com sangue, a parte biológica, física do corpo, não herdará o céu. Nós teremos um corpo para não ver o quê? Choque de ambientes. Mas é muito interessante, é muito importante você compreender o seguinte. E a Bíblia então declara que os salvos em Cristo ressuscitam primeiro e os salvos que estiverem vivos serão transformados num corpo glorioso. Perde aquele corpo que fenece, o corpo como Jó fala, né? É o corpo de carne, o corpo que termina, o corpo limitado e recebe um corpo de glória. Os salvos vivos, pastor Júlio, eles vão formar a geração que não vai morrer. Eles não vão morrer fisicamente. Os crentes, no dia do arrebatamento, vivos, não vão morrer. Eles vão ser transformados. No abrir e fechar de olho, é o mistério da rapidez da transformação, e juntamente com os que ressuscitaram, que receberam um novo corpo também, eles vão ao encontro do Senhor nos ares. E aí então o Senhor Jesus toma a sua igreja, a sua noiva, e conduz para onde? Para o tribunal de Cristo. Agora essa irmã falou sobre juízo. O crente não entra em juízo. Não existe juízo para o crente. Não existe. João capítulo 5, versículo 24. Jesus declarou, em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Presta atenção, o crente não entra em juízo. E o tribunal de Cristo, irmão Joá? Você vai me perguntar, onde será o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo será em algum lugar que a Bíblia não mostra. A Bíblia não diz que vai ser no céu, se vai ser nos ares, se vai ser na terra. Não, a Bíblia declara que haverá o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo não é para juízo de pessoas, é para julgamento de obras. Paulo explica bem direitinho. Então, o crente salvo, redimido, com um corpo de glória, ele já está pronto para a eternidade de gozo eterno com Deus. Então, o tribunal de Cristo será o tribunal de obras. A maneira como nós servimos a Deus, a maneira como tratamos a nossa família, a maneira como eu e você usamos o tempo vai ser julgado. A maneira como nós utilizamos o nosso dinheiro, se nós investimos na obra do Senhor, na obra de Deus. Então, o tribunal de Cristo é um tribunal de obras. Juízo das obras não tem nada a ver com o juízo, por exemplo, do trono branco. O juízo do trono branco, aí é diferente. O juízo do trono branco é o juízo de pessoas.
E João declara, Apocalipse capítulo de número 22, que aquela pessoa que não for achada escrita no livro da vida, será lançada no lago de fogo e enxofre. Então, pastor Júlio, eu acho que eu deixei bem claro, o crente não entra em juízo. Então, essa irmã, o crente vai para o tribunal de Cristo para julgamento de obra. A maneira como ele serviu a Deus, quantas vezes ele foi na igreja, quantas vezes a maneira como ele usou o dinheiro, como usou o tempo, é o juízo dessas coisas que a palavra de Deus nos apresenta. Amém, querido pastor, obrigado. Ficou bem claro e eu creio de que a irmã ficou também esclarecida. A outra pergunta que chegou aqui, pastor, é no sentido, falando da eternidade, mas uma eternidade que poderá ser mudada. Diz o irmão aqui de que alguns andam dizendo por aí de que depois de tudo, o Deus de amor estará perdoando até Satanás. Não sei onde é que ouviram isso, mas isso é uma aberração. Mas a irmã está perguntando, será de que haverá então recompensamento e perdão? Ou seja, haverá outra história depois? Ou seja, essa eternidade aí, o que acontece com os anjos caídos e Satanás no seu julgamento? Pastor. Vou direto, pastor Júlio, não, isto é uma aberração, não, porque Deus disse assim, a minha palavra é maior do que o meu nome, está no livro de Salmo. O que está estabelecido na palavra, Deus não vai mudar, Deus é imutável, Tiago disse, o Senhor aonde não há sombra, nem mudança de variação. O que Deus estabeleceu, Deus disse, eu zelo pela minha palavra para cumprir. Deus disse, a minha palavra é mais do que o meu nome. Então, Deus não mexe uma vírgula na palavra dele. E o que está estabelecido, é por isso, pastor Júlio, o senhor é um professor da palavra. Eu sou um professor da palavra, porque Deus garante aquilo que fala. Então, não vai haver perdão. Não vai haver perdão para os que pecaram. O Judas escreve dizendo que aqueles anjos que deixaram o seu principado, que eram príncipes também, tinham um principado, eram poderosos, eles estão reservados em cadeias de escuridão até aquele dia. Que dia? O dia do juízo. Agora Deus vai mudar de ideia. Eu já ouvi essa apostasia, essa incoerência tremenda, dizendo que o anjo de luz, Satanás, que ele não é mais anjo de luz, ele é diabo, o anjo das trevas. Ele é o anjo das trevas, ele era Lucifer, perdeu o título Lucifer. Aquele que carregava a luz, hoje ele é Satanás, o inimigo, o diabo, o acusador, que ele se arrependeu e que Deus vai dar uma segunda chance. Não existe segunda chance. Por isso, pastor Júlio, o senhor está fazendo essa super live e eu estou aqui para declarar que Deus não muda aquilo que ele fala. Deus não é que fala uma coisa aqui agora, não, Deus disse eu velo pela minha palavra. Então, está estabelecido. A oportunidade da salvação é aqui agora. A oportunidade é do lado de cá do túmulo, do outro lado não adianta. Não adianta dar dinheiro para a igreja, não adianta acender vela, não adianta matar galinha, matar porco, não adianta andar de branco, Não, a oportunidade é aqui agora. Por isso a palavra de Deus declara, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus estabeleceu na sua palavra, está estabelecido. Está escrito, Jesus sempre dizia, está escrito, está escrito, está escrito e nada, não se pode omitir nada da palavra de Deus e nem se pode acrescentar nada, porque a palavra de Deus é a revelação da verdade para as nossas vidas. Amém. Pastor João, eu tenho aqui duas perguntas de duas pessoas diferentes que totalmente diferentes. Portanto, deixe-me pôr a atenção agora em uma pergunta que é mais um esclarecimento, porque o pastor já falou. Talvez essa irmã que está em Angola não entrou no início da sua fala. Então, ela pergunta aqui, pastor, como é que então fica o julgamento dos ímpios? Ou seja, eu quero crer de que ela está querendo saber a questão do julgamento para o inferno. Talvez somente dar mais uma chega aí nessa questão. E o outro irmão que pergunta de que muitos dizem de que Judas se arrependeu e por isso estará entrando no céu. Por favor, tenha a palavra. Depois eu entro na outra pergunta que está em inglês aqui no WhatsApp. Fique à vontade. Pois não, irmão, pastor Júlio, primeiramente o seguinte, Deus é justo. Deus não vai lançar ninguém no lago de fogo ardente, de fogo e enxofre, sem o juízo.
Deus vai ter o dia de juízo. Deus é justo. Né? Deus é justo. Então, o ímpio já está condenado. O ímpio que rejeitou a Cristo é chamado pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo revela a Cristo. O Espírito Santo mostra a Cristo. O Espírito Santo convence do pecado. A pessoa diz não. Deliberadamente a pessoa diz, eu não quero. Já está condenado. Deus, se fosse talvez eu ou você, Júlio, a gente pegar essa pessoa, você está perdido mesmo. Não, Deus vai levar no juízo. O inferno vai ver o juízo de Deus, os céus vão assistir, a igreja vai fazer parte, os anjos vão fazer parte, vai ser uma coisa pública. A Bíblia diz que o grande trono branco, o trono do juízo, vai ser tão grande que a terra vai fugir. Vai ser branco, quer dizer, justo, transparente, visível, não tem mancha no trono de Deus. Deus vai mostrar para o mundo eterno, para o mundo que nós não vemos, o mundo escondido, que há um dia de juízo. Ninguém será julgado injustamente. Não vai haver delação premiada no juízo de Deus. Não vai haver o desembargador, eu peço vista. Eu sei que, Júlio, você estudou direito. Eu peço vista, eu também estudei. Não vai pedir vista. Não vai ter habeas corpus. Vou empreitar um habeas corpus. Não, será um juízo definitivo. E a Bíblia declara assim, que nós vamos ser julgados. E uma condição, aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, não há oportunidade. Essa oportunidade de dizer que Judas se arrependeu, Judas não se arrependeu, Judas ficou com remorso. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Remorso é a dor da alma. Exato. Ele ficou com remorso porque vendeu. Tem muita gente que tem remorso, não tem arrependimento. Ela tem um remorso, tem um sentimento. Então, é isso que a palavra de Deus declara. O Deus estabeleceu o dia de juízo, está escrito em Atos, capítulo 17. E constituiu Jesus como juiz. Jesus como juiz. E a Bíblia declara que toda pessoa vai ter oportunidade, cada uma delas. Todos vão ressuscitar. A morte vai dar os seus mortos. O inferno vai dar os seus mortos. O mar vai dar os seus mortos. Quer dizer, pastor Júlio, não haverá exceção. Fulano foi um juiz errado. Não. O juízo será para aquele que não foi achado escrito no livro da vida, para a condenação eterna. Pastor, fala um pouquinho agora, antes de eu entrar nessa pergunta da irmã aqui, mas já que o pastor falou sobre esse ponto, principalmente para os nossos irmãos que vieram do catolicismo, será que Maria vai precisar de perdão? Como é que fica Maria e Jesus? Olha só, eu raras vezes entrei em uma missa ou em uma igreja católica porque nasci nos berços da Assembleia de Deus. Meu avô era pastor da Assembleia, meu pai é pastor da Assembleia, então eu nunca estive na igreja católica, mas em uma das vezes de que o padre me convidou, fui lá, estive com ele, honrei o convite dele e fez uma homilia, um dos frades ali, e ele falou naquele domingo de manhã, pastor Joá, dizendo de que a Bíblia, nem nós podemos dizer que Maria não tinha pecado. E a teologia dele, então, foi a seguinte: mas qual é o filho que não dá um jeitinho para sua mãe? Fale para os nossos amigos católicos, por favor. Muito bem. Quem foi Maria? Maria, nós evangélicos amamos a Maria. Nós evangélicos respeitamos a Maria e nós louvamos. Maria foi um instrumento de Deus. Foi um instrumento de Deus para trazer o Filho de Deus ao mundo, para que Jesus se fez homem, e Deus escolheu quem? Maria. E a palavra profética, é o que nós estamos falando, pastor Júlio, sobre o valor e a fidelidade da palavra profética. Isaías, capítulo de número 7. O versículo 14 diz assim: isto será um grande sinal, quer dizer, o sinal que vai sacudir o mundo, vai sacudir Israel. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, né? E o seu nome será Emanuel. Esta profecia, pelo o maior profeta messiânico, Isaías, confundiu os judeus. Confundia a elite religiosa. O judeu, na mente, o judeu é muito inteligente.
Eu morei em Nova York, no meio de 5,5 milhões de judeus. Então o judeu dizia, não, essa palavra aqui está errada. Como é que uma virgem vai conceber? Uma virgem que não é casada, uma virgem que não tem marido, uma virgem que não tem relação sexual. É impossível, o judeu não entendia. Mas veja aqui a verdade, veja a verdade bíblica, e como ela é profunda e maravilhosa. E a segunda parte da profecia de Isaías dava um tranco na cabeça do judeu. E o nome do menino será Emanuel. Deus vai se fazer homem. É impossível, mas a palavra declara. Presta atenção, Isaías fala, isto será um grande sinal, vai espantar todo mundo, vai ser um tratamento de choque. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e fala sobre o gênero de Jesus, não será feminino, será masculino. Veja aqui, será um filho, fala filho, né? Porque é muito importante você compreender isso, porque de acordo com o que diz a medicina, a ciência médica, Maria, pastor Júlio, fisicamente falando, cientificamente falando, ela não poderia gerar um filho masculino, teria que ser feminino, porque ela não tinha o hormônio do homem, está entendendo? Não tinha a coisa do masculino, do homem. Veja como é que Deus muda tudo, porque Deus é imutável, Deus é poderoso, Deus é limitado, ninguém pode medir a Deus. E aí, então, a Bíblia declara, né, que Lucas escreveu, e o anjo Gabriel foi enviado à casa de uma virgem. Não diz de uma mulher casada, não diz de uma desquitada, de uma viúva, não. A casa de uma virgem chamada Maria. E ali, então, né, Maria, quando chega em casa, o anjo está lá. E Maria tem medo. Já pensou, Júlio, se você chega na sua casa e tem um anjo lá, de luz, a gente sente medo. O anjo diz, não tenha medo, Maria. Eis que você será mãe. Eis que você gerará um filho. Né? E Maria, então, pergunta, como é que isso vai acontecer? Claro, eu sou mulher, não sou casada. Eu não tenho marido, não transo sexualmente com ninguém. Não se preocupe. Aí declara para ela, a sombra do Altíssimo, do El Elyon, do Deus Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo descerá sobre ti e tu darás à luz a um filho. Então, o que aconteceu? Alguém pergunta para mim, eu estava fazendo um seminário, perguntaram como é que o divino foi gerado no humano? Como é que o divino foi gerado no útero humano de Maria? Porque Maria era humana. Maria tinha o pecado de Adão, como todo mundo tem. Todos nós herdamos o pecado original de Adão. Não é verdade? Como é que aconteceu? Foi a ação do Espírito Santo. Quando o anjo disse que o Espírito Santo vai descer, vai santificar o teu útero. Quando José viu que Maria estava grávida, São José, ele disse, vou fugir porque vai ser um escândalo. O anjo aparece, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, José. Não foi relação de sexo. Olha aqui, então Maria foi um instrumento. Maria foi um instrumento. É a mesma coisa, Júlio, que você tem uma carta, né? Você tem uma carta, você tem um envelope e você tem a carta, né? Maria foi o envelope, a carta é Deus. Aleluia. É Jesus. Olha, pastor, essa pergunta aqui que eu vou tentar traduzir do inglês para português, se eu errar eu tento aqui de novo, mas a irmã diz de que alguns cristãos estão hoje em dia dizendo o seguinte, olha a linguagem que alguns estão, isso é sincretismo, isso aqui é mistura de New Age, nova era, com cristianismo, mas ela diz, alguns estão usando a terminologia de o Jesus reencarnado em seu novo corpo espiritual, falando da ressurreição. Eles usam a expressão para explicar a alma de Jesus e o espírito deixando seu corpo terreno. E ela pergunta, sei que não é certo, mas é correto usar estas linguagens de o Jesus reencarnado no seu novo corpo espiritual. Fala um pouco para nós, pastor, agora sobre essa questão do novo corpo, o corpo glorificado e o Espírito de Jesus que voltou para Deus nessa questão agora do destino da raça humana e Jesus que foi a nossa ressurreição, abrindo o caminho para nós, por favor. Bem, quando Deus fez o ser humano, a natureza humana, Deus fez, por exemplo, as plantas com uma natureza somente.
Deus fez os animais com 2 naturezas e fez o homem com 3 naturezas. O homem é um ser tridimensional. O corpo é a parte física biológica, a alma é a parte psicológica, com sentimentos, que são as emoções, com pensamentos, que é a razão, e com a vontade, que são os desejos. E fez o homem como um ser teológico, que é o espírito. Então, o corpo, a parte psicológica, o homem biológico, com a alma, a parte psicológica, e com o espírito, a parte teológica. Com o corpo, o homem, ele interage com o mundo existente, com aquilo que a gente vê, né? Com o psique, com a alma, ele interage com ele mesmo, o ser humano, com aquilo que ele sente, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele pensa. Agora, com o espírito, que é a parte superior da natureza humana, o homem interage com Deus. Jesus, ao morrer, o espírito e a alma de Jesus foram para Deus, o corpo ficou na sepultura. Depois ele volta, o espírito e a alma voltam, porque tem vários testemunhos na Bíblia. O espírito pode sair e voltar para o corpo. Tem vários testemunhos na Bíblia. O espírito e a alma de Jesus volta e entra no corpo. Agora eu pergunto a você, pastor Júlio, a cor do cabelo de Jesus era diferente depois de ressuscitado? A aparência de Jesus era diferente? Jesus era como que veio uma alienígena? Veio do outro, todo diferente, cabelo diferente, nariz diferente, mais alto, não, a mesma aparência, só que agora ele estava na dimensão espiritual. Então não tem nada que ver, que Jesus agora, ele recebeu ele tinha a mesma aparência, ele deixava se tocar depois de ressuscitado, os apóstolos disseram, com ele nós comemos e bebemos 40 dias. Ele interagia com as pessoas, ele conversava com as pessoas. Então, isso aí é conforme você classificou, é uma aberração, é uma apostasia. O que é? Uma heresia e uma apostasia. Heresia é torcer a verdade. Apostasia é negar a verdade. Apostasia não é abandonar a verdade. Apostasia não é desviar da verdade. Apostasia é negação premeditada, deliberada da verdade. Então, vamos ficar com a revelação bíblica, com o que a palavra de Deus declara. Jesus morreu, o espírito e a alma foram para Deus, depois ele voltou, porque a Bíblia declara que o espírito volta para Deus, não é verdade? O espírito do homem volta para Deus. Agora alguém me perguntou aí, e o espírito do ímpio volta para Deus? Volta. Mas como é que ele volta? Se ele está no inferno. Volta por quê? O inferno é controlado por Deus. É Jesus que tem as chaves da morte do inferno. Deus, professor Júlio, Deus está presente no inferno em ira. A ira de Deus manifesta a presença. A justiça de Deus manifesta a presença do Senhor. Amém. Pastor, tenho uma última pergunta de uma irmã que quer saber um pouquinho mais sobre o que o pastor falou no contexto do arrependimento e remorso. Ela diz aqui, mas como é que eu posso saber a diferença do verdadeiro arrependimento ou se o que eu estou sentindo é remorso ou se o que alguém está sentindo é remorso? Fale um pouquinho mais sobre esse ponto aí, para que depois aí o pastor pega para terminar a sua palavra e vamos terminar depois da sua palavra final, já em oração nesta noite. Bem, pastor Júlio, a palavra de Deus tem a resposta. O verdadeiro arrependimento, o que é? O verdadeiro arrependimento é tristeza por alguma coisa que a gente fez errada. O filho pródigo é um exemplo. O filho pródigo, ele se arrependeu. E arrependimento significa o seguinte, confessar o erro. Porque tem gente que, eu estou arrependido, mas eu não fiz isso. Eu estou arrependido, mas eu não falo. Eu estou arrependido, mas eu não devolvo o dinheiro que eu roubei na casa comercial. O filho pródigo se arrependeu verdadeiramente. E ele confessou, ele falou, levantar-me-ei. E vou falar com meu pai, papai, eu pequei, primeiramente contra o céu e perante ti. Quando alguém fala mal de pai e mãe, ou trata mal mãe e pai, peca contra o céu. Ele se levantou e foi para o pai. E quando ele chegou, o que o pai viu? O filho estava voltando. O filho gastou tudo, o filho saiu de casa arrogante, o filho saiu de casa pisando em tudo, agora ele volta cabisbaixo, sujo, cabeludo, né? E ele chega, e quando ele viu o pai, disse, papai, pequei contra os céus e perante ti.
E o pai disse, meu filho, você pecou, mas você se arrependeu. Agora o pai é como Deus. O pai representa a pessoa de Deus ou representa o pastor da igreja. Quando aquele crente que abandona a igreja, se afasta da igreja, ele volta arrependido, não é o irmão dele que está na porta esperando, é o pai, é o pastor da igreja. Aí o pai disse, meu filho, você estava morto, porque o pecado mata. O pecado sempre deixa um rastro de morte. O pecado sempre mata alguma coisa. Mas, meu filho, você estava longe, você estava afastado, mas você nunca deixou de ser filho. Já que você se arrependeu, vamos fazer a festa. Vamos fazer a festa. Manda tocar os instrumentos. Vamos matar o boi cevado, um boi que era criado com comidas especiais. Só num motivo muito especial, né? Matava o boi. E o filho voltou para casa. O filho estava perdido, perdido nas emoções, perdido nos sentimentos. O pai disse, e aí, então ele disse, papai, eu estou arrependido, me faça como um empregado, como um escravo. O pai disse, não, meu filho, traz a sandália. Você é filho, o escravo não usava sandália, o filho usava. Então, o que é remorso? Remorso é a pessoa não se arrepender, ela sente aquela dor na alma, ela sente aquela aflição, o espírito acusa, a mente fica em fogo, isto é remorso. Por que eu fiz isso? Eu tenho evangelizado em penitenciária e as pessoas dizem, pastor, de repente o revólver estava na minha mão, eu não me arrependo, eu tenho remorso. E tem pessoas que têm um remorso do outro lado, se eu pudesse eu matava mais. Eu trabalhei, Júlio, como capelão da Polícia Metropolitana em Nova York, ali no segundo hospital de tratamento de câncer do mundo. Admission a $50,000, $50 mil para entrar. E ali chegavam os príncipes da Arábia, toda hora morria gente. E eu sei o que é, qual é a reação das pessoas na hora da morte. Diz que o sol seca o barro e amolece a cera. É o mesmo sol, ele seca o barro, mas ele amolece a cera. O que significa? Ou eu posso ser barro na hora da morte, ou eu posso ser cera. O barro ele revolta. Eu não quero morrer. As pessoas xingavam na hora da morte. Eu estou aqui por causa daquele maldito meu marido, por causa daquela fulana. Então, é o barro que o sol está batendo, e o sol da justiça é Jesus, né? Então, está esquentando, está endurecendo, ele fica duro, ele fica arrogante, ele fica rebelde. Mas aquele que é cera se humilha, vê um quebrantamento, e aí vem a vitória. Então, remorso é o barro que endurece. A pessoa fica rebelde, xinga, fala palavrão, e põe a culpa em todo mundo, é o barro. Mas aquele que é cera, o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. E com isso, eu estou terminando e agradecendo a você, Júlio. Eu espero que se alguém tem alguma pergunta, eu vou dar aqui no Facebook, nós estamos no Facebook, Joá Caetano com I, estamos no Instagram, eu tenho uma página chamada Apocalipse, Amargedon, Milênios, Estudos Proféticos, nós temos o professor Joá Caetano, nos acessa ali, e se você me permitir, eu vou dar também o nosso Zap. Vou dar o Zap para gravar aí agora. Com e certeza, as pessoas pode dar, pastor. Fique à vontade. Pode dar o Zap. Então, o nosso Zap é 12, a área code aqui é a zona do 12 9 88 25 21 51. Vou repetir, Joá Caetano, a área code aqui é 12 e o número 9 88 25 21 51. Muito obrigado, pastor Júlio. Pelo privilégio e a oportunidade de estar com você neste culto maravilhoso. Amém, amém. É uma graça poder receber o pastor no nosso meio e as pessoas agora estão também pondo alguns pedidos de oração e nós queremos utilizar esses últimos momentos da nossa live para estarmos intercedendo, orando, clamando. E a minha esposa aqui, ela pede oração pela sua proteção e dos filhos que estão ali em Pretória, sozinhos em casa, durante essa minha estadia aqui nos Estados Unidos. Temos também o nosso querido irmão Eri, que está pedindo pelo Carlos Alho. Ele pede por um milagre de Deus, porque o problema do câncer é no fígado, para que Deus possa lhe ajudar. A irmã Milu também agradece as orações e com certeza nós queremos orar por todos os nossos irmãos e irmãs
que estão incomodados, que estejam doentes, que estejam passando mal. Nós queremos clamar a Deus e utilizar este tempinho que nós temos aqui para pedirmos as graças e as misericórdias do Senhor. Aleluia. Talvez se o nosso querido Nino pudesse cantar um coro para nós enquanto nos preparamos, porque há alguns pedidos que estão chegando. Nino, podes cantar? Por favor, ponha o teu microfone e